Por que relacionais? Porque a gente faz muita parceria, a gente é ponte. Então, hoje a gente tem aqui o Observatório, né, o OBIND da UNB, a FUNAI, o Ministério dos Povos Indígenas, né, o Armazém, o MPF, a Embaixada da Noruega, a Embaixada da Suíça, né, e uma Universidade do Canadá, tudo num projeto só. Por que tudo isso que a gente fala relacionais? Porque só com o governo não dá, porque o governo muda, que é o que aconteceu. E como é que a gente salva e guarda esses documentos todos? Então, assim, como é que a gente pode, né, fazer um trabalho que qualquer pessoa aqui que mude de lugar, ele continue? Então, a sociedade civil é uma grande parceira de governos também para que isso, porque é nosso, né? É da sociedade civil, é do cidadão. Então, nesse sentido, a importância dessas parcerias. E para contar um pouco assim do Relacionais, a gente sempre trabalhou com diversos tipos de arquivo, seja documental, seja em vídeo, né, de imagem, seja da questão, né, da história oral, que também com documentários e assim vai. Então a gente nasce sempre da escuta, né? O projeto ele sempre nasce de uma escuta, de um problema que a gente tem que resolver. Então a ideia é sempre juntos os parceiros em cima daquele projeto que a gente vai fazer. A gente tem, por exemplo, um projeto que a gente tem uma carreta de banho para a população em situação de rua, né, onde a gente doa comida, dá o banho, é um banho de autoestima para eles poderem, em parceria, né, com a Prefeitura de São Paulo e outros parceiros, a gente tem um núcleo do Museu da Pessoa, das histórias dessas pessoas em situação de rua. Então, é um tipo, né, de arquivo da história que a gente tem ali. A gente fez 47 documentários da memória do esporte olímpico brasileiro com o Ministério da Cultura, com a Cinemateca de São Paulo, com 47 cineastas diferentes, né, que a gente criou um edital, que esses filmes hoje a gente fez lá, mas a gente já está aqui na Olimpíada de novo. Paris aí, começa agora, semana que vem. Esses filmes vão ser exibidos nas escolas públicas, né, porque são histórias de superação de jovens, né? Então, isso a gente começou lá atrás, e aí tem a nossa história. Lógico, a gente trabalhou muito com a Fundação Bill e Melinda Gates, com as bibliotecas públicas do Brasil, porque a biblioteca é um lugar de informação e de comunicação, né? Ela não é só mais a questão só que tem ali dos livros, ela é um espaço onde tem que entender o território, a cultura local que está ali para poder atendê-la, né? E aí a gente começa lá atrás, a gente está há 21 anos e a gente trabalha mais de 15, 18 anos, nem sei mais como. A gente trabalhava com o Marcelo Zelic, que infelizmente nos deixou o ano passado, em maio, do Armazém Criador, do Armazém Memória, que é essa rede de conteúdo. Acho que a questão aqui um pouco, a gente falar do Armazém Memória, a gente, quando a Comissão Nacional da Verdade fez 50 mil páginas digitalizadas de documentos, a gente fez 1 milhão com as parcerias no Brasil Nunca Mais, com o MPF, com a PUC de Campinas, enfim, com vários parceiros, né? Por isso a importância da parceria. E esse, né, era uma coisa que nem tinha muita questão de recurso. O recurso financeiro era, né, a questão do colabora, né? Era recurso, era pouco, mas a gente tinha emprestado uma planetária para fazer, a gente tinha arquivista não sei onde, a gente tinha o escritório do MPF. Então, essas parcerias é que fazem acontecer e criar sustentabilidade para os projetos e para os próprios arquivos. E depois do Brasil Nunca Mais, a gente fez a comissão de anistia, 200 mil páginas que a gente fez, onde teve o relatório Figueiredo, junto, na época, com o Ministério da Justiça, que foi um edital que a gente entrou, né? E depois, então, que eu quero depois que até o Yuri e a Elaine fala mais, a gente há 4 anos vem trabalhando junto com a Embaixada da Noruega, com o BIND, o UNB, MPF, o Armazém, se eu esqueci de alguém, você me fala, mas assim, a gente já fez 2,3 milhões de documentos, e com o MPI, lógico, que está sempre com a gente, né? Com a FUNAI também, 2,3 milhões de documentos da população em situações de entidades indigenistas e indígenas. Por quê? Há 4 anos atrás, a gente quis fazer o da FUNAI. E por que a gente conseguiu? Porque a gente teve um desgoverno.
né? Eu não preciso, vou pular essa parte da história, porque a gente está falando de coisa tão interessante, né? Mas a gente falou assim, nossa, vamos... Não, a gente vai continuar. Até o Marcelo, na época, falou, vamos continuar. A gente não conseguiu, a gente mandava diligência para a FUNAI, para a Sexta Câmara, para tudo que a gente mandava, mas não acontecia. A gente falou, não vamos perder esse recurso da embaixada, né, que quer fazer, vamos fazer com as entidades indígenas e indigenistas. E, junto com o Observatório Indigenista da UNB, vamos lá, vamos contratar 7 pesquisadores indígenas. Fiz 4 anos com eles. O Yuri está aqui, a Fernanda também foi uma das pesquisadoras, a Juliana, enfim, uma rede aí de colaboradores e parceiros aí, pesquisadores. E aí, agora, a gente, depois de um ano, quase um ano, conversando, vamos fazer esse termo de cooperação com a FUNAI para a gente digitalizar até 5 milhões de páginas, ou até 2 milhões, os 22 quilômetros que a gente tem, né, de caixas de documentos. Essa é a ideia. E aí, assim, não adianta só digitalizar, é organizar, é documentar, é o acesso, que o Marcelo tanto falava, a questão do acesso. Não adianta ficar o livro ficar na prateleira, o documentário ficar na prateleira, ou os documentos se não têm acesso. Então, como é que a gente publiciza? Eu faço um desafio aqui, como é que a gente publiciza? Como é que a gente faz para que a gente possa acessar? Como é que a gente leva? E aí, sim, a gente fez um trabalho desde essa documentação para a justiça de transição dos povos indígenas, que a gente lançou agora, e a gente está articulando com quem? Com a APIB, Articulação dos Povos Indígenas. Né, quando o Marcelo falece, né, deixa esse legado, ele muito deixou o protagonismo indígena. Se não for feito com eles, não tem como a gente fazer. Então, logo a PIB parceira, né, foi lá com as 7 regionais, fizemos um evento agora em São Paulo com 200 pessoas, com as lideranças indígenas das 7 regionais, com nossos pesquisadores. E aí vamos continuar fazendo o quê? 7 casos de referência de justiça de transição nos próximos 3 anos, com os pesquisadores, com a universidade. E aonde estão esses casos de referência? Na documentação. Seja da FUNAI, seja essas 2,3 milhões de documentos. Então, a gente quer, quanto mais parceiro puder entrar, vislumbrar, a gente entra, porque a gente quer criar essa sustentabilidade e acesso. E aí eu acho que depois o Yuri pode contar bem do armazém, porque ele conseguiu ter um protagonismo indígena, que é o Centro de Referência Virtual Indígena. Mas no armazém a gente tem o Brasil Nunca Mais, a gente tem comissão, a gente tem 8 milhões de documentos, onde hoje a companheira Paula e os filhos detêm, né, a questão da marca da plataforma, eles gerenciam. Então, assim, a gente continua o legado do Marcelo e dos nossos projetos aqui nas parcerias. E eu quero super agradecer a Júlia, né, por esse convite, vocês do Arquivo Nacional, que, aliás, o Arquivo Nacional, o Marcelo trabalhou anos no Memórias Reveladas. Aquelas milhões de páginas que estão lá, foi ele. E também dizer que eu acho que vale a questão da DocPro, que é um sistema de biblioteca inteligente, que também é um sistema, mas é diferente de arquivo, né? Eu acho que a DocPro ela serve para uma pesquisa histórica de documentos. Ela reúne todos os documentos de todos os acervos. Essa é a diferença, que a gente não é ou uma coisa ou outra, acho que sim os dois. Então, eu quero agradecer a participação e obrigado a todos e a todas.